Bem, uma curiosidade que muitos pacientes que vêm ao meu consultório têm é a respeito da possibilidade de ficar paraplégico numa cirurgia em que é abordada a coluna lombar baixa ou a transição lombosacra, mais especificamente as vértebras L3, L4, L5 e S1, terceira, quarta, quinta vértebras lombares e a primeira vértebra sacral, né? A maioria das patologias degenerativas que acometem essas vértebras, principalmente L4, L5 e L5S1, elas são classificadas como hérnia de disco ou estreitamento do canal vertebral ou espondilolistese, que é o deslizamento de uma vértebra sobre a outra. Quando ocorre o deslizamento de uma vértebra sobre a outra, elas têm que estar alinhadas assim. Quando ocorre o deslizamento de uma vértebra sobre a outra, a vértebra que desliza carrega junto as raízes nervosas aqui em amarelo. Leva junto as raízes nervosas, tracionando as raízes e levando a dor do paciente. Então, acho que entre 80% e 90% das patologias que acometem essa região, L4, L5, quarta vértebra lombar, quinta vértebra lombar e primeira vértebra sacral, vão estar englobadas nessas três patologias. Claro que existem outras patologias, tumores vertebrais, cistos sinoviais, etc. Existem outras, mas a grande maioria está em torno disso aí que eu falei. E o paciente vem ao meu consultório buscando uma ajuda para sua dor. Em geral ele tem dor, ou formigamento, ou queimação, ou dificuldade de andar, anda por curtos períodos e já fica rapidamente cansado, ou já sente dor nas pernas, precisa inclinar o corpo para frente para diminuir a sensação de dor. A grande preocupação é: existe chance de eu ficar paraplégico durante essa cirurgia? Aliás, essa é uma preocupação daqueles que já aceitaram se submeter à cirurgia, porque já passaram por toda uma bateria de tratamentos medicamentosos e tratamentos adjuvantes, tipo pilates, RPG, acupuntura, hidroginástica, hidroterapia, fisioterapia, as mais variadas técnicas, e não melhoraram. Então já aceitaram que precisam da cirurgia, que é a única forma de se desvencilharem, de se livrarem dessa compressão mecânica, desse conflito neuroarticular que existe entre o disco, ou entre o ligamento, ou entre o osso e a vértebra e o tecido neural. E também é uma dúvida daqueles pacientes que têm medo de se submeter ao procedimento cirúrgico, às vezes justamente por esse medo de ficar paraplégico, que eu posso aqui, nesse momento, garantir a você que é um medo absolutamente infundado. O risco de um paciente que vai se submeter a uma cirurgia de L4 para baixo, L4, L5, S1, voltando aqui ao modelo, né? L4, L5, S1, o risco desse paciente ficar paraplégico, estimado em estudos científicos, é de 0,03%, ou seja, 1 em cada 10 mil pacientes. E olha, para que isso aconteça, tem que ter havido um problema, uma complicação muito grande, mas muito grande mesmo. Porque eu, em 23 anos de formado, nunca vi acontecer. Na verdade, eu nunca soube de ninguém que tenha ficado paraplégico tendo operado L4, L5, S1. Vou explicar por quê. A explicação é meramente anatômica. Para que você fique paraplégico, uma de duas coisas tem que acontecer. Ou você precisa ter uma lesão medular, ou precisa haver uma lesão na medula espinhal, ou você precisa ter uma lesão que pegue de forma massiva, de forma colossal, todas as raízes da cauda equina. O
que é a caldequina? É o conjunto de raízes espinhais, de nervos espinhais que emergem da medula e que continuam dentro do canal vertebral, aqui dentro, ó, dentro desse canal aqui, esse canal vertebral aqui, depois que termina a medula. Bom, e onde a medula termina? A medula vai até o final da coluna? Não. A medula termina na transição entre a primeira e a segunda vértebras lombares. Então, se a medula termina entre a primeira e a segunda vértebras lombares e eu estou operando entre a quarta e a quinta, e entre a quinta e a primeira sacral, eu estou a muitos centímetros da medula. Então a medula está, inclusive, a região onde fica a medula e onde fica a parte da coluna que protege a medula, está, inclusive, protegida por pele. Eu não tenho nem acesso mecânico, nem acesso físico, digamos assim, acesso manual à região onde está a medula. Então não há acesso à medula numa cirurgia que aborde a coluna lombar baixa e a transição lombosacral. E você lesar colossalmente, lesar maciçamente as raízes da caldequina é algo que beira a barbeiragem. Eu nunca vi isso acontecer, né? Isso acontece em casos espontâneos, não em casos cirúrgicos provocados pelo médico, como a gente diz, casos iatrogênicos, né? Iatros de médico, gênio de gerado por, né? Não em casos iatrogênicos, não em casos gerados pelo procedimento cirúrgico. Pode ocorrer a compressão maciça da caldequina? Pode, isso se chama síndrome de caldequina. Isso ocorre em hérnias em que o conteúdo, hérnias de disco, em que o conteúdo é completamente extruído e comprime as raízes de uma forma completa, né, de uma forma total, né, totalitária. E as raízes ali comprimidas perdem completamente a função e o indivíduo pode ficar paraplégico sim, mas isso de forma espontânea, quando o indivíduo justamente não tratou a hérnia, não operou a hérnia, uma hérnia já extrusa, uma hérnia já em que o conteúdo já extruiu, já escapou completamente pela parede do disco, o conteúdo gelatinoso já escapou completamente pela parede do disco, tá? Então, resumindo, você operar a coluna lombar baixa, L4, L5, S1, até mesmo L3, L4, transição L3, L4, não há risco de paraplegia. Virtualmente não há risco de paraplegia. E se há, esse risco gira em torno aí, estatisticamente, nos artigos científicos, de 1 para cada 10 mil procedimentos. 10 mil procedimentos. Acho que nem são feitos 10 mil cirurgias de hérnias de disco por ano no Brasil para se chegar a um único caso em que o paciente tenha sofrido paraplegia. E se isso acontecer, certamente o médico cometeu alguma complicação de natureza muito grave, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, né? Medula termina em L1, L2, estamos operando L4, L5, S1, eventualmente L3, L4, L5, S1. Então ali não há mais medula, só há raízes, né? Pequenos filamentos ali que não seriam jamais lesados de forma total, né? Num procedimento qualquer realizado ali naquela região, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.